bom? Só para posicionar vocês, nós estamos, quarta-feira nós estudamos a Bíblia, né? Nós lemos a Bíblia de quarta-feira, tá bom? Nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, começamos agora a ler Atos dos Apóstolos, e a gente faz uma leitura meio meditando assim nos momentos que a gente lê, tá bom? Então nós estamos lendo Atos, vamos ler hoje Atos, para começar, capítulo 1, né? Dos versos 9 em diante, nós vamos ler dos 9 ao 14, exatamente de onde nós paramos quarta-feira passada, tá bom? Atos 1, 9. Atos 1, 9, vamos ler até o 14, para iniciar a nossa leitura de hoje. Hoje a gente encerra o capítulo 1 de Atos na nossa leitura, tá bom? Glória a Deus. Encontraram aí? Capítulo 1, verso 9. Verso 9 diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra de Deus até aqui. Pode se assentar no teu lugar, confortavelmente. Se essa cadeira tem regulagem elétrica, tá? Aquece, viu? É prova d'água. Mas, bom, a gente retoma a nossa leitura do livro de Atos, tá bom? Semana passada, só para rememorar rapidinho, nós lemos até o versículo 8, né? O versículo 8 do capítulo 1, e nós entendemos que o livro de Atos, então, é uma continuação dos evangelhos, isso nós meditamos. Entendemos que Atos é um livro que narra, sobretudo, a ação do Espírito Santo de Deus depois da subida de Jesus aos céus, né? Ele mesmo, Jesus, havia prometido, e nós lemos semana passada, que depois da sua ressurreição, Jesus ficou 40 dias, durante 40 dias, aparecendo aos seus discípulos em várias oportunidades. E o livro de Atos começa a ser escrito exatamente depois desses 40 dias que o Evangelho narra. Então, depois dos 40 dias. E nós vimos que o Senhor se reuniu semana passada para comer com os seus discípulos, né? Nós vimos isso, lemos isso. E nessa ocasião, Jesus fortalece a promessa que tinha feito, que em mais alguns dias, e aí só para vocês entenderem mais especificamente, daqui a 10 dias, depois desse momento, nós estamos depois de 40 dias da sua ressurreição, então passaram-se 40 dias que ele apareceu aos seus, e aí ele vem agora e promete mais alguns dias, ou seja, daqui a 10 dias, que vai fazer um total de 50 dias, ele enviaria o Espírito Santo para revestir os discípulos e comissioná-los para continuar a obra que ele tinha começado. Jesus vai aos céus e o Espírito vem assoprado para que os discípulos continuem a mesma obra. E como nós vamos ver, eles não farão isso mais sozinhos, nós vamos meditar isso semana que vem, mas agora eles vão fazer como a igreja do Cristo ressurreto aqui na terra. É assim que vai ser a ação, vocês vão entender isso. Na sequência, então, nós lemos hoje o versículo 9, que começa assim: tendo dito isso, né? Tendo dito o quê? Tendo dito que eles receberiam o revestimento do Espírito Santo para serem testemunhas do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, começando, ele diz, por Jerusalém. Lembra? Vocês vão começar por Jerusalém, mas vocês vão para os outros cantos de Israel, para Samaria, e vocês vão até os confins da terra, quer dizer, vocês vão testemunhar até o fim do mundo conhecido da época, né? E aqui, os discípulos estão, aí é bom vocês construírem um momento, reunidos no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, que é ali perto de Jerusalém. E tem o mesmo Monte das Oliveiras que ele chorou, o Getsemane, enfim. E ali o texto, então, diz que depois que falou com eles, depois que passou todas as histórias, diz que ele começou a ser elevado aos céus.
texto é bem bonito. E ele começou a subir. E os discípulos ali começaram a olhar e foram vendo Jesus subindo e eles olhando para o céu, boquiabertos, né? Assim, maravilhados. Mas o texto diz que quando ele sobe a uma altura, uma nuvem o encobriu. Ele sumiu entre as nuvens. E eles continuaram olhando para cima de boca aberta, né? Lá sem saber o que dizer. Uma coisa impressionante. E o texto diz que nós lemos aqui que enquanto eles olhavam, dois homens vestidos de branco, uma citação que na Bíblia significa dois anjos, disseram assim: Galileus, que é o que eles eram, né? Galileus, eles eram da Galileia, os discípulos todos foram chamados lá no norte da Galileia, vocês sabem disso. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentro de vocês foi elevado aos céus agora, voltará da mesma forma como o viram subir. E aqui está uma das provas do que eu disse, inclusive semana passada para vocês, do quê? Que a Bíblia Sagrada afirma que Jesus voltará para restaurar o seu povo. Isso é uma promessa bíblica. Isso é uma promessa que a palavra de Deus nos dá. A segunda vinda de Jesus, a segunda volta de Jesus, ele veio uma vez, ele encarnou, ele foi aos céus e ele vai voltar. É uma promessa que a Bíblia Sagrada tem. Faz parte do plano do Senhor, inclusive do plano de salvação de Deus. Agora a pergunta é, lembra semana passada, quando será isso? Foi a pergunta dos discípulos semana passada. Quando Jesus vai voltar para nos buscar? Bom, nós não sabemos. O próprio Jesus disse isso, nós vimos semana passada. Nós não sabemos, porque não nos cabe saber ou especular sobre os planos de Deus, sobre aquilo que só cabe a Deus saber. Não foi essa a fala de Jesus para os discípulos? Pois é. Por que existe então a pergunta? Tanta especulação com esse negócio de que Jesus está voltando. Vocês já ouviram isso? Jesus está voltando. Por que se especula tanto? Bom, existem algumas causas, eu vou dizer para vocês algumas. Por exemplo, tem uma frase de Jesus que foi muito mal interpretada. E o Evangelho de João explicou essa frase direitinho, que as pessoas já estavam interpretando errado naquela época. Por exemplo, João 21, quem conhece João 21, é o último capítulo do Evangelho de João, 21 a partir do 20, diz assim, ó, esse momento aqui de João 21, vocês conhecem muito bem. Jesus tinha ressuscitado e ele aparece aos seus discípulos desses 40 dias. Essa aqui é a terceira aparição de Jesus entre os seus discípulos. E vocês conhecem a passagem? Eles estão pescando, não pegaram bolhufas, e Jesus está lá na praia. Lembram disso? Nós já falamos disso. Jesus está lá na praia, e ele preparou ali uma brasinha, um peixe, fez um churrasquinho de peixe ali, preparou uma refeição, e o texto diz que os discípulos então vão, Pedro se joga no mar e vai ao Senhor, João falou, é o Senhor, e eles vão para a praia. E o texto diz que chega lá, Pedro e Jesus então travam um diálogo ali. Ele chama Pedro em particular e Jesus comissiona Pedro neste momento para quê? Para pastorear o seu rebanho. Vocês conhecem a frase, Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. 3 vezes, não foi esse? Então é esse momento que eu quero chamar a atenção de vocês. O texto aqui de João 21 diz que Jesus e Pedro estão conversando e João veio de atrás, meio querendo participar do negócio. Imagina Jesus falou, Pedro, vem cá, vamos conversar. Você me ama? E os dois estão conversando ali em particular. E João veio. E aí agora veja o que o texto diz. Está escrito assim, ó, a partir do versículo 20 de João 21. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Quem era o discípulo que Jesus amava? João, né? E aí o texto diz, esse era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? Aquela cena de João recosta em Jesus. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? E quanto a João? E Jesus respondeu, olha a resposta de Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que é que te importa? Pedro, siga-me você, faça você a sua parte. Essa foi a resposta de Jesus para Pedro. Depois, a própria Bíblia dá uma explicação, na sequência do texto de João, diz assim, ó, foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Ou seja, que Jesus voltaria logo para buscá-lo antes que ele morra. E aí espalhou. Mas Jesus não disse, a Bíblia diz, que ele não iria morrer. Jesus apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que é que te importa? Faça a sua parte. Agora aqui, por causa dessa fala de Jesus, criou um monte de especulação. E não só por isso, faz parte do ato das pessoas que tem gente que gosta dos mistérios de Deus, né? Dos mistérios de Deus, e essas especulações geram dúvidas. E vejam, que até a Bíblia Sagrada está demonstrando aqui que existia uma especulação. Estavam especulando sobre algo que Jesus disse, que João não morreria antes que ele voltasse, antes que o Senhor voltasse. Quer dizer, ele não passaria pela morte. Mas não foi nada disso que
A própria Bíblia explica que ele não disse. Agora veja, ele mesmo explicou: Pedro, eu só disse que se João vai morrer ou não vai morrer, o que interessa para vocês? Faça a sua parte. Então o que aconteceu aqui? A Bíblia Sagrada aqui está desmontando uma especulação sobre a volta de Jesus. Mas a pergunta é: adiantou? Não adiantou, sabe por quê? A gente continua especulando e colocando palavras na boca de Jesus. A gente faz isso com uma maestria. Importante que vocês entendam que a primeira igreja que se constituiu na terra e as primeiras comunidades que se reuniram como igreja do Jesus eram, aliás, inclusive, só como um comentário, uma vez aqui, o apóstolo Paulo, no início do seu ministério também. A primeira carta de Paulo foi escrita aos Tessalonicenses, e quando você lê lá, você vê tudo isso. Todos esses eram chamados de comunidade escatológica. A primeira igreja tinha essa mentalidade, o apóstolo Paulo tinha essa mentalidade no começo do seu ministério. O que é isso? A igreja constituída, as primeiras, era muito forte a pregação escatológica. O que é isso? A pregação de que Jesus está voltando e é logo. Não demora. Nos próximos meses ele vai voltar. Mais alguns meses ele volta para nos buscar. Essa compreensão em função, inclusive disso que o Evangelho de João relata. As pessoas começaram a acreditar, não vai passar muito tempo, ele vai voltar para nos buscar. Essa crença se espalhou e se tornou muito forte. Na Bíblia isso está relatado de uma maneira muito intensa, principalmente nos ambientes de muito sofrimento, de muita perseguição, que era o caso da Bíblia. As pessoas, diante da dor, o discurso fortalece qual? Calma, Jesus vai nos buscar, nós não vamos sofrer para frente, para sempre. Então aqui, veja que isso começou a fortalecer entre a igreja, mas veja, é uma crença que não era baseada em nenhuma promessa do Senhor. O Senhor não prometeu o quando, ele não disse quando, não tem um tempo determinado que ele iria voltar. Ele disse que voltaria sim, e eu creio que ele vai, porque a promessa de Deus ele cumpre. Mas quando vai ser isso? Nós não sabemos o dia, as horas, o mês, o ano, ninguém sabe, porque Jesus disse, só acabou para saber. Então já existem religiões, a gente crê que marcou dia, hora, data, mês que Jesus volta. Desculpa, isso não, a Bíblia não afirma isso. E o texto diz que os anjos perguntam: por que vocês estão olhando para o céu? Vocês estão querendo que ele volte? Tá bom, fica tranquilo, porque da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Quando? Essa é uma pergunta que não tem que estar no nosso coração, não faz parte das nossas preocupações, não deve fazer parte da nossa pregação e nem da nossa especulação. Porque Jesus disse a Pedro: se ele vai morrer ou não vai antes que eu volte, o que te interessa? Vai lá e faça a sua parte e acabou. Esse é o nosso papel. E por essa razão, eu e você aqui, desculpa, nós não somos comunidade escatológica. Nós não somos o povo dos últimos dias. Nós não somos comunidade que fica especulando sobre o livro de Apocalipse, por exemplo, como muita gente faz, fica pregando especulações. Nós somos um povo que lê o Evangelho, medita e vai fazer a sua parte, que é o que Jesus espera de nós. Aqui é muito claro, nós não somos, porque eu queria dizer para vocês, com esse discurso que Jesus está voltando, a gente não quer fazer nada, né? A gente não se envolve com nada, a gente não envolve, não ajuda ninguém, a gente não melhora, a gente não faz obra social, a gente não faz nada. Por quê? Jesus está voltando, é o fim dos tempos. Isso é meio covarde esse negócio, é meio, né? A gente é o povo do céu, aqui a gente não tem que fazer nada. Isso é um problema. Veja, não somos o povo que fica olhando para o céu, esperando cair algo de lá. Por quê? Porque o que nós precisamos para ser eu e você, homem e mulher de Deus, já nos foi dado pelo céu. Nós já recebemos isso. O Espírito Santo de Deus já foi soprado sobre nós, sim ou não? Nós já fomos revestidos, o Espírito Santo de Deus já nos deu, nós temos a palavra de Deus para nos guiar, sim ou não? Nós temos revestimento, nós temos ajuda, nós temos conselho, nós temos oportunidades que Deus nos dá constantemente. Nós temos tudo que nós precisamos para ir lá e fazer a nossa parte na obra que o Senhor deseja fazer, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então isso é muito claro. Não adianta ficar olhando para o céu, igual estavam eles, não, o que a gente faz? Vai lá fazer a tua parte, ué, em nome de Jesus. Depois que os anjos deu uma corda no povo, diz que então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Voltaram então para Jerusalém, para a cidade, se você contar, 11 discípulos e as mulheres e os irmãos de Jesus. 11. Por que 11? O número aqui de pessoas, na verdade, que seguiam Jesus nesse momento, eram de 120 discípulos. A Bíblia fala isso. Eram 120 pessoas. Mas aqui, mais ou menos o que se reúne nas igrejas. Então, assim, mas aqui,
o texto diz que 11 discípulos e as mulheres. Por que 11? Ora, porque Judas Iscariotes já não mais estavam com eles. Lembra de Judas? Né? Conhece? Vamos ler então. 15, versículo 15, leia comigo, só para você entender aqui a construção desse momento. Verso 15 diz: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, está escrito aí, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo de Deus predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos, e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Até aqui. Vamos entender isso aqui, esse momento. Pedro reúne o grupo e lembra de 2 salmos. Na verdade, são 2 textos de Lamentações, 12 Lamentos, Salmo 69, versículo 25, Salmo 109, versículo 8, em que o salmista clama por justiça contra os inimigos. E Judas aqui, então, é considerado um inimigo. Ele que era amigo, mas negou Jesus. Ele que era amigo, mas blasfemou. Ele conspirou contra, ele foi traidor. E Pedro lembra, sabiamente, a palavra de Deus aqui, que já havia alertado sobre tudo isso. A Bíblia já tinha lá, estava lá já aqui, e já, aqui veja, já corria notícia. Que notícia? Em Jerusalém, que Judas tinha usado as moedas que ele ganhou para comprar um campo, e o campo se tornou o lugar da sua desgraça. O campo se tornou o lugar da sua morte aqui. E já estava correndo ali o boato que ele comprou o campo e foi lá que ele morreu. E Pedro diz: todos de Jerusalém estão sabendo, estão falando sobre isso, tanto que estão chamando esse campo de sangue, o campo que Judas comprou. Mas como o próprio Salmo diz, Pedro lembra: fique deserto o teu lugar, não haja ninguém que nele habite, mas ainda, que outro ocupe o teu lugar. Que lugar? O lugar entre os discípulos. E aí, portanto, diz Pedro, temos que escolher outro para o lugar de Judas. E não pode ser qualquer pessoa, mas um que aceitou seguir Jesus. Um que viveu Jesus desde quando Jesus começou o ministério. Um que, desde que Jesus foi batizado por João até o momento que ele foi elevado aos céus. Porque para ser testemunha, tem que ser e ter visto os seus feitos. Tem que ser testemunha da sua ressurreição, assim como nós fomos. Que é o critério que Pedro estabelece para escolher outro. É importante que você possa entender aqui, e aqui eu quero fazer um parênteses para explicar algumas coisas para vocês. Eu quero que você tenha um pouco de paciência, porque para compreender o que está acontecendo aqui, aliás, no livro de Atos é assim, nós temos que entender algo importante, que é a questão dos números. O que está por trás desse texto e desse monte de número aqui? Porque para a cultura e para a mística judaica, que é isso que nós estamos vendo aqui, existia o número 12, e atrás do número 12 tinha um simbolismo muito forte para eles. Eu vou explicar isso aqui para vocês, porque se for difícil, depois vocês me pegam na saída, mas eu preciso que vocês entendam isso, que é importante. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Não tem nada de acaso que o número de discípulos que seguiam Jesus eram 120. Por que 120, irmãos e irmãs? Porque 120 é 12 vezes 10. Existe um discurso aqui. Da mesma fonte, por exemplo, de preocupação, é que 12 eram as tribos de Israel, não é? 12 eram as portas de Jerusalém, não é? 12 tem uma mística. Então não tem nada, por acaso, por exemplo, que Jesus chamou 12 homens para lhe seguir e serem seus discípulos. E precisa ser 12, não pode ser 11. Por isso que Pedro está falando aqui. Por que 12? Porque 12, na simbologia, no imaginário de Israel, não é só 6 mais 6. 12 simboliza a totalidade. 12 é um todo. É interessante vocês entenderem que o alfabeto hebraico, por exemplo, cada letra corresponde a um número.
Aleph é a letra A, mas ela representa o número 1. E assim vai. Cada letra representa um número. Então, cada número escrito tem um discurso por trás. Porque cada letra do alfabeto não é uma letra A, ela tem toda uma simbologia. Então, só para você entender, 12 aqui simboliza a totalidade. 12 é um número completo. Com ele, 12, nada sobra e nada falta. 12 é completo. Na Bíblia, em todo canto que você lê o número 12, ele é um conjunto completo. Porque quando a palavra diz que Deus chamou 12 discípulos, não é que ele chamou 12 homens, apenas 10 homens mais 2. Não, mas esses 12 homens, além de serem 12, estão simbolizando que Jesus chamou e vai chamar todas as pessoas para serem seus discípulos, porque 12 é uma totalidade. Entende o que está querendo dizer aqui ou não? Dá para compreender isso? Isso é teologia, desculpa. Não estamos aqui para dar teologia, mas isso é muito importante que muita gente, a maioria das pessoas não entende isso aqui. Então 12 é essa lógica aqui, quer dizer, todos vão aceitar o chamado? Não sei, né? Aliás, eu arrisco dizer que não. Agora você precisa entender que o número, além de uma quantidade, também é um discurso. Isso é muito legal. 12 é a totalidade. Por exemplo, 12 vezes 10 é uma totalidade grande, é bastante gente, 120. E 12 vezes 6, aí é muita gente. E 12 vezes 1000, aí é um montão de gente. Então essa é a lógica aqui que move isso aqui. São pessoas que aceitaram, foram alcançadas, deram ouvidos e aceitaram a palavra de Deus nesse momento aqui e seguiram Jesus. 120 pessoas, 12 vezes 10. Essa é a lógica de quem escreveu o texto. Naquele momento, naquele contexto semita, lá no Oriente Médio. Quando a palavra diz, por exemplo, que a descendência de Abraão são 12 tribos, não são 12 tribos? Os seus netos não são 12? 12 tribos de Israel, significa que são 12 agrupamentos de famílias, mas não só. Vocês entendem aqui o que está por trás? Não só, porque está simbolizando que Deus está chamando para si quem? Todas as famílias da terra que serão abençoadas pelas promessas que Deus fez a Abraão. Por isso 12. Quem são os descendentes? Todo mundo que quiser dar um filho. Isso que simboliza o 12 aqui, é muito lindo. Por essa razão serão benditas quem? Em Abraão serão benditas quem? 12 famílias? Não. Todas as famílias da terra. Não é assim que a Bíblia diz? Eu quero que você entenda isso. A promessa de bênçãos dos que foram eleitos e chamados por Deus é para quem? Somente para Abraão? Somente para os seus descendentes, os descendentes de Abraão? Somente para os judeus? Não. O Senhor deseja chamar e abençoar 12 tribos, 12 famílias, ou seja, Ele deseja abençoar a totalidade de famílias da terra. No coração de Deus Ele quer todo mundo. Se existe um povo que é o portador desse anúncio, o anúncio não é só para eles, é para o mundo inteiro. O Senhor tem essa totalidade no seu coração. Essa é uma leitura extremamente importante, porque a partir dessa compreensão, que eu não sei se é devida, diz que Deus chamou Abraão, e chamou mesmo, isso é um fato, né? Gênesis 2, Deus chamou Abraão, isso não tem dúvida, mas que Deus chamou Abraão, e somente a descendência de Abraão são eleitos. Somente os descendentes de Abraão serão salvos. É isso que os judeus entendem e acreditam no momento que Jesus está ali. Só eles serão salvos. E a partir daí, nós começamos a construir a leitura que os judeus então são raça eleita, como se houvesse uma raça escolhida. Quem será salvo? Os filhos e as filhas de Abraão. Quem já leu aqui, nós já meditamos sobre isso, João Batista pregando enquanto ele batizava. E os fariseus chegavam e ele pregou, moleza, falou, seus raça de víbora. E ele diz o que para os fariseus? Não me venha com essa conversa mole que vocês são filhos e filhas de Abraão. Não vem com esse papo não, que vocês já estão salvos, que vocês são eleitos para a salvação. Porque se Deus quiser, até essas pedras aqui se tornarão filhos e filhas de Abraão. Não é isso que ele fala? Amém. Percebe aqui a questão dessa eleição aqui? Então eu quero que você me desculpe, mas os judeus desenvolveram a leitura, e essa leitura de eleição. Por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, maravilhoso, tem esse discurso também de eleitos. Ele escreveu nessa perspectiva. Por quê? Ora, porque antes de Paulo ter um encontro que ele teve com Jesus, em Atos 9 nós vamos ver isso, um encontro maravilhoso. Quem era Paulo? Um fariseu. Um letrado em toda a lei judaica. Ele era judeu. E nele está então impregnada a doutrina da eleição. Um povo eleito. Mas a pergunta que eu e você temos que fazer neste momento, sabe o que nós somos? Nós somos cristãos. É assim, muito simples. Em Jesus Cristo, quem são os eleitos? Se em Paulo é, se para os judeus é, se não sei é, para os irmãos calvinistas. Em Jesus Cristo, quem são os eleitos? Para os judeus, os descendentes de Abraão eram eleitos, mas para Paulo existem os eleitos de Deus.
da igreja no nosso tempo todo também. Mas para Jesus, quem eram os eleitos? Os judeus. Lembra da mulher samaritana? Segundo os judeus, ela não era nem eleita, nem salva ele ia ser, porque ela era uma desgraçada. Ou não? João 4. Ela pergunta para o Senhor, quem está com a verdade? Os judeus ou os samaritanos? Quem é que adora o Senhor? Quem é que são os escolhidos? Quem é que são os eleitos? E Jesus responde o quê? Nenhum, nem outro. Esse Jesus é chato, mas a pessoa não é chato. Ele quebra o barato. Nenhum, nem outro. Quem é que o Pai procura? O Pai procura não descendência sanguínea. O Pai não procura um povo específico, não uma teologia. O Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. Adoradores em espírito e em verdade é o que interessa para o Senhor. Amém. Aqui está um povo que interessa para Deus. Lembra do centurião romano? Era romano, nem judeu era considerado um pagão. E Jesus virou para os seus discípulos e falou, em Israel não existe um homem com a fé desse homem aqui. Você lembra disso? Um centurião pagão. E você precisa entender isso. Lembra, por exemplo, daquela mulher grega Sirofenícia, que era de fora de Israel, era grega, de outro país, e que ela desafiou toda a lógica da eleição judaica, e ela conseguiu cura, salvação, se humilhando aos pés de Jesus. Lembra dela? Nós já falamos dela aqui. Pois é, se os judeus acreditavam que eram raça eleita, se para eles o problema era raça, se até hoje nós temos esse discurso de eleição, interessante que para Jesus, eu não sei se tem um povo específico escolhido para ser eleito. Porque o Senhor, o que existe é um povo de fé que o adora em espírito e em verdade, que tem atitudes verdadeiras que agradam o coração de Deus, que tem e são ferramentas do Espírito Santo de Deus, porque querem fazer a sua parte na obra de Deus. Esses alcançarão misericórdia. Então, desculpa aqui, eu só quero deixar claro o que a gente entende sobre isso. Por exemplo, quem já leu o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito o quê? Ele veio para o que é seu, mas os seus não receberam. Vocês sabem disso. Jesus era o quê? Judeu. E veio entre os judeus para implantar o reino de Deus. Mas João diz que ele não foi recebido, e por isso João completa. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não nasceram por descendência sanguínea, mas nem pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Nós temos que entender quem somos nós. E eu quero, desculpa, com todo o respeito do mundo, com todo o respeito do mundo, se você acredita que você é eleito por Deus, eu queria dizer para você, você é mesmo. Você é mesmo. Mas eu queria dizer para você, presta atenção numa coisa, isso não torna você melhor do que ninguém. Verdade, Deus. Você é um eleito por Deus, você é um chamado por Deus, você é um escolhido pelo Senhor, mas isso me faz melhor do que os outros? Não. Isso é um problema da igreja hoje em dia, porque eu sou escolhido, eu sou eleito, tá bom, e os outros, tudo vai para o inferno, esse monte de situação. Eu não! Essa arrogância não cabe. Nós não fomos chamados para isso. Eu quero com todo o respeito do mundo. Presta atenção aqui. Eu não posso acreditar que Deus... Desculpa, eu não consigo acreditar que Deus escolhe pessoas em detrimento de outras. A Bíblia diz que Ele não faz acepção. Eu não consigo acreditar nisso. Mas Deus escolheu amar e chamar quem? Todos os meus irmãos. Todas as minhas irmãs. Esse é o coração do Senhor que cabe todo mundo. E aí você pode perguntar, mas por que esse infeliz é tão miserável assim, pastor? E eu digo para você, porque o papel do Senhor é nos chamar. Mas quem é que abre a porta? Né, Dri? A porta quem abre somos nós. E todo aquele e aquela que der ouvidos ao seu chamado e obedecer, será salvo. E ele vai entrar e a vida dele vai ser um banquete. Nós aprendemos isso aqui domingo, sim ou não? Então veja, essa conversa não cola. Tem algumas tradições que gostam, por exemplo, só para você entender, de ler o livro de Apocalipse e especular. Por quê? Porque Apocalipse diz que terão, naquele dia, na glória, 144 mil testemunhas. Já leu isso? Ô, glória. Hoje eu vou para o inferno, mas tudo bem. 144 mil testemunhas e muita gente fica contando. Bom, 1.000, 10.000, 100.000, 140 mil, 143.999, 144 mil. E pensa que está querendo dizer isso não. 144 mil pessoas vão estar lá na glória adorando o Senhor. A gente pensa isso. Mas a gente se esquece, sabe o quê? Que 144 sabe o que é? 12 vezes 12 vezes 1.000. É muito simples. Agora pensa no que eu estou falando. Quantas pessoas o Senhor quer louvando o nome dele na glória? Quantas? Todos quanto lhe adorarem em espírito e verdade. Aleluia! Você tome posse disso em nome de Jesus, meu irmão.
Toma posse do teu Deus. É isso que Apocalipse está querendo. Da parte do Senhor estarão e existirão a totalidade de pessoas que não se dobraram ao pecado. Estarão a totalidade de pessoas que se mantiveram fiéis. A totalidade de pessoas que não se corromperam, que fizeram a sua parte. Esses estarão no céu, salvos, adorando ao Senhor. 144 mil é somente um número. Não é somente um número de pessoas como a gente entende, mas é um discurso. Pode ser que isso seja difícil, complexo, não sei. Mas sem isso nós não conseguimos entender essa necessidade de ser 12. Por que a Bíblia está mostrando? Não pode ser 11, mas tem que ser 12. Por quê? Porque senão, não serão apenas um agrupamento de 12 homens, não. Mas é um todo de pessoas que conheceram Jesus. É um todo de pessoas que nasceram de novo. É um todo de pessoas que precisam testemunhar que Ele ressuscitou. E por isso vê Ele o tempo todo ao seu lado. E foram lá se envolver e fazer a sua parte. É isso que interessa para o Senhor. 12. Amém. Você faz parte desses 12, eu não sei se você entende isso. Você entende que o Senhor te chamou no meio desses 12, sim ou não? Amém. Não tem gente falando, esse é o problema de Pedro lá, não é meu não. É teu sim. Porque nós somos discípulos e discípulos do Senhor, chamados para fazer a diferença, fazer a nossa parte nesse tempo. Judas foi chamado por Jesus, mas ele colocou os seus interesses acima do chamado. Ele colocou o seu interesse acima do reino de Deus. E na hora H ele fez o quê? Ele conspirou para matar Jesus a troco de moeda. Judas conseguiu separar a comunhão que existia. Ele decidiu ficar sozinho, fazer sozinho. Ele decidiu fazer do seu próprio jeito, por sua própria conta. Ele se isolou e se apegou ao dinheiro, maldito. Maldito dinheiro que faz o ser humano perder a dimensão da graça de Deus, da gratuidade de Deus. Judas recebeu a maior das oportunidades. Qual? Ser chamado para seguir Jesus. Uma oportunidade maravilhosa, nobre, que por acaso você também recebeu. Ele recebeu uma oportunidade extraordinária. Eu não sei se tem alguém aqui que já recebeu um chamado para seguir Jesus. Já recebeu? Pois é uma oportunidade maravilhosa. Ele teve esse privilégio e ele trocou tudo isso pelos seus próprios interesses. Foi isso que ele fez. Judas quis salvar a sua própria vida e com isso ele entendeu o que Jesus falou, que quem busca fazer isso perde tudo, e ele perdeu tudo, inclusive a sua vida, em nome de Jesus. Não é essa a frase de Jesus? Quem quiser salvar a sua vida vai perder ela? Pois é, aqui está o exemplo. Judas que trocou o maior dos privilégios por moedas essas que, segundo os boatos de Jerusalém, serviram para ele comprar uma roça, um campo, e ele acabou lá fazendo daquilo o seu túmulo, morreu lá. E por isso Pedro convoca os discípulos e os discípulos para escolherem outro para o seu lugar. Absolutamente era necessário que fossem 12. Você entende por quê? Você entende por quê? Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai deixar de ser chamado. Ninguém vai deixar de ser contado. Pode não querer, mas vai ser chamado, vai. Amém. Porque no coração de Deus Ele quer salvar todo mundo. Agora leia comigo o versículo 23 aí na sequência, para a gente encerrar. No versículo 23 diz: então indicaram 2 nomes, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram e disseram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11. Voltou a ser 12 de novo, né? Agora eu chamo só a tua atenção aqui para as condições, né? As condições para a escolha. Porque aqui tem um padrão que interessa. Nessas condições aqui, tem um padrão de discípulo que serve. Aqui nas condições tem algo que diz respeito a todos e todas que desejam ser testemunhas de Jesus Cristo na terra. Não sei se você quer. Você quer? Se nós desejamos ser testemunhas de Jesus Cristo na terra, aqui tem um padrão. Por quê? Aqui está dizendo o seguinte: tem que ser alguém que conhece o Senhor. Você pensa que é de qualquer jeito, né? Tem gente que acha que a obra de Deus é bagunçada, né? Serve quem? Alguém que conhece o Senhor. Pedro diz: para receber o Espírito Santo e ser testemunha entre todos os povos, tem que ser alguém que já testemunhou o agir de Jesus, que viu do que Jesus é capaz e o que Ele é capaz de fazer, e por isso sabe do que Jesus é capaz. Tem que ser alguém aqui, presta atenção, que presenciou o Senhor fazendo milagres, viu milagres acontecer. Você já viu milagre acontecer na tua vida? Já viu? Glória a Deus. Você já presenciou Jesus agindo na tua vida e nas situações à volta de você? Já viu? Você já viu milagres? Já viu? Glória a Deus. Existe um chamado para as nossas vidas, meu irmão. Por isso que milagres acontecem. Pedro diz aqui: tem que ser alguém que, como nós, testemunhou Jesus agindo.
Existe um chamado, testemunhou Jesus agindo, que viu que ele, por exemplo, se submeteu às águas do batismo de João, que ele foi revestido pelo Espírito Santo, e assim entende que isso é fundamental para ir lá, abrir a boca e falar do nome dele, e falar em nome dele. Respeito, inclusive, e por isso se submete, porque sabe que isso é necessário. Tem que ser uma pessoa assim. Esse é a testemunha. Tem que ser alguém que viu Jesus sendo Deus, agindo com poder. Quero que levante a mão só quem já viu Jesus agindo com poder nessa noite. Glória a Deus. Não sei se você está entendendo. Existe um chamado sobre nossas vidas. Você está entendendo isso? Não? Amém. É necessário. Tem que ser alguém que testemunhou que Ele é o Cristo ressurreto, que Ele é vivo, que a morte não pôde vencê-lo. Pedro está dizendo que são esses e essas que serão testemunhas do Cristo ressurreto na terra. Somos nós o negócio aqui, meu irmão. Sou eu e é você que vivenciamos as maravilhas que Deus faz no nosso meio. Nós somos testemunhas do Cristo vivo na terra. Nós, eu e você. E eu quero que você tome posse disso. Você sabe o que é uma testemunha? Se vocês assistirem um filme, por exemplo, num tribunal, eles convocam testemunhas, não é assim? Convocam testemunhas para ir lá depor. Quem são essas testemunhas? É alguém que por acaso viu, alguém que presenciou, alguém que sabe, que viveu a situação. Por isso, a palavra dessa testemunha, ela é legítima, ela é digna, ela tem autoridade para falar, abrir a boca e falar sobre o assunto, sim ou não? Isso é uma testemunha. Você vai lá e chama, por exemplo, para um tribunal, uma testemunha que não sabe nada acontecido? Não. Você chama alguém que sabe, é isso que Pedro está falando aqui. Porque da mesma forma, esse é o convite que o Senhor tem para a tua vida. Presta atenção. Nessa noite, você está sendo convidado para ser uma testemunha de Jesus Cristo. E isso é claro. E por isso entenda que antes que o Espírito Santo de Deus te convide, Ele vai te fazer viver o que você precisa testemunhar. Porque testemunha fala do que viveu. Aleluia. Só testemunha quem já viu, viveu e sabe do que é. Quem não faz a menor ideia vai testemunhar o quê? O que pensa, que acha, que quer. Antes de te chamar para ir lá falar do que Jesus é capaz, Ele mostra que Ele é capaz na tua vida. Esse é o momento, antes de pedir para você ir lá e dizer que Ele tem poder para curar, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te curar. Porque aí você vai abrir a boca e falar assim, meu irmão, minha irmã, Ele tem poder para curar, sabe por quê? Porque Ele me curou e eu sou testemunha viva de que Ele pode. Esse é o teu Deus, Ele não te chama de qualquer jeito. Presta atenção em nome de Jesus. Antes de mandar você ir lá dizer que Jesus é bom e que Ele muda histórias de vida, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te amar e Ele vai mudar a tua história de vida para você ir lá e abrir a boca e testemunhar. Por quê? O chamado dele não é para você dizer o que você acha. O chamado dele não é para você pregar aquilo que você pensa, aquilo que você aprendeu na escola, não. É para você ir lá e falar aquilo que você fala, você viveu. Não é pregar o que você ouviu falar. Quem lembra de Joaquim? Eu te conheci porque eu ouvia falar. Agora não. Agora os meus olhos te viram. Agora eu sou testemunha do Senhor. E é isso que Ele te chama nessa noite. Testemunha na terra de tudo que Jesus já fez na tua vida. Você é uma testemunha. Eu sou, nós somos. Aleluia. Chamado dessa totalidade, desses 12, desse povo que o Senhor está chamando. E aí você pode dizer, pastor, o senhor está enganado. Sabe por quê? Escolheram o Matias, eu estou fora, não sou eu. Eu queria dizer para você, não, meu amado, eles não escolheram Matias, eles escolheram 12. Eles escolheram 12, precisa ser 12. E dizer que eles escolheram 12 é dizer que o mesmo chamado que estava sobre Matias, o mesmo chamado que estava sobre aqueles discípulos, está sobre a totalidade de pessoas que decidiram conhecer Jesus, que decidiram se render ao que Jesus fez como exemplo, desceram as águas do batismo, aceitaram ser ferramentas do Espírito Santo de Deus na terra, fazendo aquilo que Deus espera. E assim eu queria dizer para você, serão testemunhas do Cristo vivo. Nós, igreja é isso. Igreja é essa reunião desse povo. Igreja não é um lugar para ficar ouvindo um monte de baboseira, não, e dar dinheiro para pastor. Isso não é igreja. E não faz nada por mim, não. Isso é igreja. E é essa igreja que eu queria dizer para você, que estará na glória, louvando o santo nome do Cordeiro. Eu não sei se você quer isso. Glória a Deus. São condições para a nossa vida. É isso que esse texto, esse momento tão bonito dessa noite. E o texto diz que a decisão foi tomada, né? Agora, observe o caminho aqui. Primeiro, direcionada pela palavra de Deus. Porque Pedro cita os Salmos, né? Para mostrar aquele momento. Existia uma direção. Depois disso, que foi através de oração. Que você deve fazer, sim ou não? Orando. E depois eles fizeram um negócio lá. Fizeram sei lá, fizeram uma macumbinha lá, não sei. Diz que jogou sorte.
Para ficar escandalizado. Sorte, pastor, não existe, é verdade. Mas só para você entender aqui, para você não ficar escandalizado não. Era uma antiga prática judaica. Quem já leu aqui o Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Êxodo, diz que quando eles tinham que fazer uma escolha entre uma coisa e outra, o que eles faziam? Eles usavam o Urim Tumim, né? Você já viu essa? Alguém já leu? Você lê a Bíblia assim, né? Para tomar uma decisão sobre o que fazer, tinha um negócio chamado Urim Tumim, na tradição deles. Eram umas pedrinhas lá, que eles eram uma tradição. Naquele momento, eles usaram isso para escolher Matias. Agora não escolheram a ouro, escolheram os que estavam dentro do critério daquele que serve. E aí o grupo está novamente completo. Novamente são 12 os que estariam frente à obra. Novamente são todas as pessoas que se rendem a Jesus, que irão sair de si mesmo e ser testemunhas do que Jesus pode fazer na vida de quem se rende a Ele. Glória a Deus. Mas Jesus chama todo mundo, e por que não está? Porque nem todo mundo escuta. Tem gente que não acredita em livre-arbítrio. E eu encerro lembrando a você que eu ainda não conheci, esses anos todos, ninguém que me convencesse que Deus escolhe uns e abandona outros. Eu não conheço esse Deus, desculpa. Uns já foram eleitos e por isso serão salvos, e outros já foram eleitos para se ir para a nação, para morrer no inferno. Eu não acredito nisso. Se você acredita, eu respeito, eu quero que você até, vamos conversar, mas eu não conheço esse Deus, porque o Deus que eu conheço, esse eu conheço não de ouvir falar. Esse eu conheço porque eu tenho visto Ele na vida de vocês, na minha vida, na nossa vida. Eu tenho visto o Deus vivo e tudo que Ele pode fazer. E esse Deus para mim se chama Jesus Cristo. Aleluia. Se chama Jesus Cristo. Esse Deus deseja um povo enorme na glória com Ele. Não se iluda. Você vai chegar lá naquele dia maravilhoso na glória. Ai, Jesus, cheguei. E Ele vai falar, e cadê o resto? Não trouxe ninguém não, infeliz, veio sozinho. Não vai ter nada mais chato do mundo do que você, Ele no céu sozinho. É tudo que Ele não quer. Ele quer que você leve a tua cota, amém? Que você leve aqueles que você falou, que você abriu a boca com toda a autoridade e falou do nome do Senhor. Presta atenção em nome de Jesus. Ele prometeu que viria nos buscar, e eu acredito que Ele vai vir, mas nós temos que esperar, não especulando, esperar, fazendo a nossa parte. Foi o que eu disse para Pedro, vai lá e faça a tua parte. Esse é o nosso papel em nome de Jesus, amém? Amém. Eu não sei se você já fez a sua parte hoje, já fez? Glória a Deus. Se não, faça, ainda tem tempo, o dia não acabou. Faça, entenda que para louvá-lo na glória, nós temos que começar a louvar Ele aqui e agora. Então louve, aplauda e glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glorifique o Senhor, glorifique o Senhor.